Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Espero que sim. Aqui é tarde, mas na hora que vocês vão estar assistindo essa aula, possivelmente pode ser manhã, tarde ou noite, né? Pessoal, hoje nós vamos para o nosso quarto momento, né? Que é a quarta aula. Eu vou disponibilizar aqui o link para vocês agora, para que a gente possa, né, trabalhar e desenvolver os temas de hoje. Lembrando, pessoal, que nessa aula de número 4, nós já estamos nos direcionando para um ponto bem relevante da prática do planejamento tributário. Porque é nesse momento que a gente começa a delimitar e informar, né, dentro dos parâmetros legais, as reduções e acréscimos de tributação. E aí eu vou compartilhar com vocês ali agora a minha tela. Acredito que vocês estejam, né, dando para vocês ver ali. Só um minutinho. Isso, compartilhando. Foi. Então, gente, nessa aula de número 4, nós vamos falar dos limites de faturamento do Simples Nacional. Nós sabemos que nós temos ali 3 regimes tributários que são regimes muito importantes para a contabilidade. Então, nós temos ali o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E também temos ali o lucro arbitrado, né, gente? Porém, nós já sabemos essa informação, o lucro arbitrado, ele só é movimentado quando acontece algum evento, né, que ultrapasse o limite ali da execução e da liberação desses valores ali que são cobrados ali mensalmente, trimestralmente ou semestrais. Porém, eu quero falar para vocês aqui agora de uma mudança que aconteceu lá em 2018. Por isso que a gente já começa a aula de hoje falando sobre os novos limites de faturamento. Anteriormente, esses limites eram de 3 milhões e 600 mil. Hoje, o novo teto, né? A gente fala novo porque não teve nenhuma alteração posterior a essa, é de 4,8 milhões por ano. Então, uma empresa, né, do Simples Nacional, ela tem esse teto. Porém, existe uma ressalva, né, que eu vou até compartilhar com vocês ali agora. O ICMS e o ISS serão cobrados separados do DAS e com todas as obrigações acessórias de uma empresa normal quando o faturamento exceder a 3,6 milhões acumuladamente nos últimos 12 meses, ficando apenas os impostos federais com recolhimento unificado. É uma regra, né, que a Receita ali, juntamente com o Fisco, né, estipulou para justamente normatizar e fazer o devido repasse para o seu estado de origem ou unidade federativa. As alíquotas e os anexos do Simples Nacional após 2018. Por que eu disse isso? Houve uma alteração nas formas de tributação das empresas do Simples Nacional. A alíquota inicial permanece a mesma nos anexos de comércio, anexo 1, indústria, anexo 2, serviço, anexo 3 e 4, exceto para o novo anexo 5, de serviços, que será atualizado e não terá mais relações com o anexo anterior. Então, após 2018, o anexo 5 do Simples Nacional, ele passou por uma nova revitalização, me perdoe, né? Houve uma mudança nos valores das alíquotas e na apropriação dos impostos. Essa mudança se dá justamente por essa reforma que aconteceu no Simples Nacional e nas suas devidas alíquotas ali. Todas as atividades do anexo 5 passam a ser tributadas pelo anexo 3. Extingue-se o anexo 5, extingue-se o anexo 4 e as atividades passam para o novo anexo 5. Olha quanta mudança que aconteceu após 2018. Vamos lá. Cria-se uma relação de faturamento de folha de pagamento para a redução de alíquotas das atividades tributadas pelo anexo 5, que passam a ser tributadas pelo anexo 3. Se a relação da folha de pagamento sobre o faturamento for de 28% ou mais. As atividades de arquitetura, urbanismo, medicina e odontologia, psicologia, terapia ocupacional, acupuntura e podologia e fonoaudiologia, clínicas de nutrição e bancos de leite vão para o anexo 3. Professor, por que essas informações são relevantes? Porque antes da gente preparar um planejamento para uma empresa, nós precisamos também entender qual é o escopo em que ela se enquadra. Novas atividades do Simples Nacional. Em 2018, os micro e pequenas empresas, micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas também podem pertencer ao Simples Nacional.
Porém, ele precisa ter o seu cadastro, né? Ele tem que estar inscrito lá no Ministério da Agricultura e da Pecuária. Então, ou seja, ele precisa desse cadastro para ele pertencer ao Simples Nacional. Anteriormente a 2018, isso não era possível. Então, 2018 foi um ano que foi um boom, né, para a contabilidade ali voltada para o Simples Nacional. As empresas do Simples sofreram várias alterações e algumas alterações facilitaram a vida dessas empresas do Simples e outras não. Outras realmente ali acabaram que dificultando as operações das empresas. Facilitadores para exportação, licitação e outras atividades do dia a dia. Com essa mudança, né, houve uma facilitação. Então, ou seja, as novas regras do Simples Nacional após 2018 facilitou a importação e as exportações. Então, olha lá o que o conceito nos diz. Quando se fala em importação e exportação, sempre baixa aquela sensação de burocracia. E realmente é assim. Por isso, as empresas de logística internacional, que foram contratadas por empresas do Simples Nacional, estão autorizadas a realizar suas atividades de forma simplificada por meio eletrônico, o que impactará diretamente nos custos dos serviços aduaneiros. Então, para aquelas empresas que fazem exportação e importação, o Simples agora ele tem essa flexibilização após 2018. Lembrando, gente, nós estamos falando de uma mudança que ocorreu após 2018. Então, essa mudança ela impactou de maneira positiva, né, nessas empresas, de uma tal forma que facilitou esse processo de importação e exportação. Professor, por que isso é importante para mim? Porque se caso vocês tiverem uma situação de uma empresa que faz esse processo, já é interessante saber que o regime do Simples, para ela, é mais vantajoso. Já para quem participa de licitações, a boa notícia é que não será mais exigida certidões negativas para a participação na licitação, apenas do vencedor na assinatura do contrato. Não está tudo certo para emitir certidão. Esta, segurando o prazo de 5 dias úteis. Isso mesmo, dias úteis para a regularização da documentação. O que isso significa? Que empresas que vão participar de licitação, elas não precisam, se forem do Simples, não precisam mais emitir certidões negativas no ato da licitação, e sim apenas na assinatura do contrato. Porque o que acontecia? Muitas empresas tinham algumas pendências, e aí, quando elas iriam assinar esses contratos, geralmente elas nem conseguiam assinar, não ganhavam a licitação e passavam por toda aquela regularização, que é um processo cansativo e demagogo, mas acabavam nem conseguindo ganhar o pregão. E aí o que acontecia? Tinha um custo de tempo, um custo de manutenção para pagar, para regularizar a empresa sem necessidade. Lembrando, não é uma brecha para você deixar de regularizar a sua empresa, mas é uma informação importante para uma empresa que se encontra numa situação complicada, que depende daquela licitação e ela só consegue liquidar se ela ganhar. Se ela não ganhar, ela não consegue. Gente, nem todas as empresas possuem uma saúde fiscal plena. E aí a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Querer fazer tudo dentro do padrão é o obrigatório, mas nem sempre as empresas conseguem. Muitas delas deixam de pagar as suas obrigações tributárias, não porque são irregulares ou são insatisfeitos consigo mesmo, mas sim pelo fato de não conseguir cumprir com as suas obrigações, ou estar tendo prejuízo, ou não estar conseguindo conciliar as suas informações, tá? A Lei Complementar 55 fala da fiscalização orientadora. Vamos ler o que ela nos passa? Diz que a fiscalização sobre os assuntos trabalhistas, metrológicos, sanitário, ambiental, de segurança e de relações de consumo e de ocupação do solo será prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação for de baixo risco. Isso não quer dizer que você não será multado, mas sim que o fiscal entende o risco iminente do seu problema e ele vai lhe dar o prazo para regularização antes de aplicar a multa. Então, quando eles chegarem na sua empresa, não quer dizer que você não vai receber a sanção, não vai ser penalizado, mas você vai ter um prazo para conseguir regularizar. Lembrando, essas informações, esses detalhes são de empresas do Simples Nacional. Então, por que eu preciso saber disso? Faz parte de um bom planejamento para que eu consiga me organizar e entregar o planejamento da minha empresa de maneira correta.
E essa forma que eu faço essa entrega vai me dizer exatamente o que eu preciso para enquadrar a empresa num determinado momento em que ela está em atuação. Unificação. Para muitos, isso já é uma notícia comum, mas as empresas do Simples, ela tem essa possibilidade da unificação do FGTS com uma única guia de vencimento. Sabemos que o E-Social passou por uma mudança, por uma implantação muito grande. E esse E-Social, ele veio como um facilitador nas declarações de folha de pagamento, que é o quê? Gerar uma unificação, centralizar todas as informações pessoais do colaborador em uma só guia. Então, ou seja, INSS, Fundo de Garantia, tudo em uma só guia, e não em várias guias separadas. Porém, uma normatização que advém do Simples. Porém, nós ainda estamos em processo de regularização, de adaptação, porém, existem muitos erros acerca desse quesito, tá, gente? Beleza, pessoal? Estamos agora chegando no final desse módulo, né? Não deixe de fazer as atividades propostas ali para vocês, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Pode deixar a dúvida no mural também, a gente vai esclarecer junto com vocês ali, tá bom? Espero que até aqui tenha satisfeito ali todas as necessidades de vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos!